fechado assim. E era... Não foi, eu disse, Chagas, não foi o problema de Nazareno contra Moacir, porque Moacir era o responsável técnico da Foz Paulista e Nazareno queria ser. Não foi isso. Isso era um contra um. O senhor poderia repetir essa última parte que o senhor falou em relação ao porquê da criação da Associação de Engenheiros de Minas? Porque ficou faltando para gravar. Pode repetir. Quando houve a manifestação da diretoria, veja, Deixa eu só ler aqui, tinha que deixar o registro na entrevista. Associação Nordestino-Brasileira de Engenheiros de Minas. O presidente da Associação Nordestino-Brasileira de Engenheiros de Minas, também, no uso das suas atribuições estatutárias e em sintonia com o desejo da categoria profissional, tendo em vista o 30º aniversário da AMBEM, resolve conceder ao engenheiro de Minas, Álvaro Alves Camelo, o título de sócio benemérito, como idealizador desta associação e pelos relevantes serviços a ela prestados. Recife, 28 de janeiro de 2002, engenheiro de Minas, Paulo Fernando Vieira de Melo. então isso foi quando a diretoria, através do seu presidente da Fosforita Almeida quis apelar para o CREA e obrigar que o CREA desse ao engenheiro Nazareno, que era engenheiro civil e ferroviário, as atribuições de engenheiro de Minas. E isso foi levado à congregação da Escola de Engenharia, ainda não na universidade, mas na Rua do Hospício. O professor Luiz Freire e o professor Chagas, primeiro Chagas, depois o Freire, foram contra esse desejo da diretoria da Fosforita em querer que o engenheiro Nazareno exercesse as funções de engenheiro. E a coisa foi tão ridícula, e a coisa foi tão antiética e imoral, que daí em diante os professores que não eram catedráticos deixaram de fazer parte do conselho, da congregação da Escola de Engenharia. E no caso o Chagas era contratado. Era contratado. Chagas demais. Agora o senhor poderia citar um caso lá do Rio, do deputado que falou que os geólogos, filho do deputado que falou que os geólogos iriam ocupar o cargo. Ouvi lá no Rio, no Departamento Nacional da Produção Mineral, certa vez, não sei, acho que 1970, ou depois de 70, que os geólogos estavam unidos, está entendendo? No sentido de que apressasse a modificação da resolução, que não sei mais o número dessa resolução, não me lembro mais qual é o número dessa resolução. Eu era conselheiro do CREA. naquela época, está no Rio.
seria muito fácil porque um dos geólogos tinha como pai, entendendo, uma personalidade de uma influência muito marcante, muito poderosa. E como eu olhava para Ouro Preto, para a Fundação Henri Gosset, de 1875, e não vi absolutamente nenhuma resposta, não vi absolutamente nenhum entusiasmo do pessoal que já saído, está entendendo, há tanto tempo, em querer fundar uma associação para poder lutar no seu fórum determinado, com a sua cadeira. Essa é sua cadeira, este lugar é seu. Eu não vi a resposta, eu não vi interesse absolutamente nenhum nisso. Então, segundo o que eu. Essa foi a primeira. A primeira do Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco se esse espírito de associação, de envolvimento, de compromisso se aprende nos mundos escolares. Isso já se... Não acredito, na minha opinião, não. Cada um é cada um pensa, cada um tem sua filosofia. Eles sabem depois na vida prática. Cada um tem sua filosofia diferente, né? Então, cada um acha que deve ser assim, que deve pensar assim, e se eu disser que eu estou pensando assim, você pode ser contra mim, essa coisa toda. Mas eu acho que isso não se aplica na escola. Porque eram poucos alunos, tinha aquele envolvimento ali, compromisso que se aprendia, igual o senhor falou, no colégio, os colégios já se vinham com a cabeça cheia de ideias. Vocês vão ser o futuro da nação, vocês vão ter que assumir esse compromisso, fazer as coisas. Então, olha, Otávio, o senhor, enquanto estudante, o senhor conversava isso com os seus colegas? Você me desculpe, mas você está querendo que as inteligências das gerações tenham o mesmo endereço. Não, estamos falando daquele período, não estamos falando hoje. A geração hoje não são mais 50 anos, não são mais 30 anos. As coisas mudam hoje, estão mudando de 3 em 3 anos. É menos. Mas nós estamos o antropólogo Roberto da Mata diz que ele diz assim, ele dizia que fazendo uma entrevista com uma pessoa de 6 anos e fazendo uma entrevista com uma pessoa de 7 anos já existia completamente uma diferença marcante na personalidade. Mas eu estou tentando pegar o seu espírito daquele enquanto estudante, né? Deve que o senhor incorpore um pouco. O meu espírito foi um espírito de sacrifício na minha vida. Não bote nada aí não. Eu vendi galinha na feira. Você quer mais do que isso? Não, é um senhor de baixo, vamos dizer assim. Quer? Eu morei no Pardieiro, quer mais do que isso? Eu morei no campo que quando eu cheguei da escola de engenharia, a coberta estava no chão. Quer mais do que isso? Então eu tinha que lutar. Eu não tinha que me entregar. Eu não tinha pai nem mãe. Tentar subir para não cair. Eu não tinha pai nem mãe na hora que eu mais precisava dos dois. Eu ensinava às 5 horas da manhã, 5h40, eu já estava dando aula a um grupo de formação de sargentos da aeronáutica. Às 5h40. Qual é o rapaz de 18, 19 anos de idade que às 5h40, sem tomar café, está ensinando? Eu vesti roupa dos outros. Agora, o senhor foi um estudante de engenharia.
Eu quero saber o que diferenciava os estudantes de engenharia dos outros. Tinha algo de especial, não? O que existe de algo especial é o status social. Algo a mais. Eu não sei, eu nunca experimentei isso. Não posso lhe dizer se existe algo a mais do que o status social. Eu não queria permanecer naquele status que eu estava. De forma alguma eu queria voltar ao ruralismo. Eu queria voltar à enxada, a plantar aquele milho. Eu não queria ser. Eu quando vim para aqui com a mão na frente e outra atrás, eu não sabia que 2 professores iriam me chamar para ser professor da universidade. Eu fui convidado por 2. Sabe por que eu estou insistindo nisso? Principalmente porque o estudante de engenharia foi o primeiro a discutir os seus problemas. O 3º Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia foi aqui em 1955. O 4º em São Paulo, 5º Ouro Preto, o 6º em São Bernardo do Campo, no ITA. Então, na década de 50, o estudante de engenharia já discutia suas questões. O que é estudante de engenharia? Quais os nossos problemas? Então, só para você ver, os estudantes do... Existia, ainda eu vou repetir, existia porque entre uma instituição chamada escola e o grupo de hábitos de conhecimento, existia tudo para fazer no país. Isso eu acho que é o ponto central. E o resto não tem a centralidade e a importância disso. Mas é o primeiro grupo de estudantes que tentou se organizar, criou um fórum chamado Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia. Eu tenho um documento aqui de 58 de uma das universidades da época. A tese delas é da necessidade de coordenação entre os estudantes de engenharia. Então o que diz a tese? Tomando contato com o campo do ensino técnico, chegamos à conclusão que esta coordenação nunca foi feita. Até então, o estudante era cada um por si. Qual o resultado prático disso? Não, peraí. As escolas de engenharia, em particular, ressentem-se de um intercâmbio maior entre si, resultando que, às vezes, movimentos de suma importância para a classe, empreendidos numa escola, não encontram repercussão nas outras por falta de coordenação na divulgação do mesmo. Nossa entidade concorrerá para a maior difusão de ideias de aumento do número de engenheiros formados no país com base realmente técnica. Número esse que realmente é bastante exíguo em relação às nossas necessidades. Então, tinha carência de técnicos. E hoje? Hoje tem carência de quê? De ideias, de sonhos, de utopias, de grandeza no fazer. Isso. Ação. Em suma, ação. E ação. Não existe ação. Existe alguma coisa escrita em papel. Não existe um papel, mas não existe ação. A ação vem no pensamento. Sim, mas do pensamento. Precisa se pensar para poder agir. Mas o que é que adianta? O que é que adianta uma coisa em que você está lutando contra uma decadência que é mundial? Eles fizeram greves, faltaram às aulas, xingaram professores, porque começaram a entender que isso não era. Não sei se você está entendendo. Eu estou, mas não estou concordando. Não, então manifesta sua opinião. Eu concordo. Eu pensei que o estudante tinha uma coisa ali que fazia ele chocar com o que estava. Eu não sei até quanto havia nesses grupos, em que esses grupos que escreveram esses papéis e que não